Olá, gente, pessoal do sexto ano. Vamos falar um pouquinho essa semana sobre o roteiro 15. O roteiro 15, que nós temos um assunto bem legal, são células, né? Então, pega aí o roteiro de vocês para a gente acompanhar. Olá, nós vamos começar falando assim, do que são constituídos os seres vivos. Então, os seres vivos, eles são formados do quê? Do que nós somos formados? Vamos falar assim, ó. As células podem ser definidas como as unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Essas estruturas são vivas e carregam a informação genética de um determinado organismo, sendo capazes de transmitir essa informação no momento da divisão celular. Então, nós somos constituídos de célula. Então, quando acontece lá o acasalamento, macho, fêmea, que eles se encontram, a primeira coisa que aparece no novo ser vivo é a célula, tá? Então, todos nós um dia somos uma célula. Então, o conceito de célula, como a unidade básica dos seres vivos, foi elaborada por volta de 1840, quando a teoria celular, que diz que todos os organismos vivos são formados por célula, foi aceita. Então, esse senhor, o seu Theodor Schaum, em 1840, elaborou uma teoria que foi aceita. Até então, todas as que tinham aparecido não eram boas. A dele foi. Então, em 1840, começou-se a estudar mais profundamente a célula, tá? E foi aceito o conceito de célula como unidade básica dos seres vivos. Então, os seres vivos podem ser unicelulares. Bom, gente, espera um pouquinho. Teoria celular diz que todos os organismos vivos são formados por células. Então, a partir daí, nós temos que nos pegar a isso. Todos os seres vivos são formados por células. Aí nós temos dois tipos. Os seres vivos podem ser unicelulares, formados por uma única célula. Olha lá, unicelulares, bactérias e protozoários. Ou pluricelulares, formados por várias células, plantas e animais. Está aí na tela para vocês, tá? Então, nós somos pluricelulares, nós temos milhares, trilhares, bilhares de células, tá bom? Tá aí o exemplo para vocês. Agora, como que é esta célula por dentro? Como que ela é? Ela é muito poderosa, porque é ela que inicia um novo ser vivo. Então, por dentro das células, vamos lá. É como dizer que uma célula é formada por três partes básicas: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Olha lá no desenho. Núcleo, a parte central, aonde faz a reprodução da célula. Citoplasma é um líquido gelatinoso onde ficam as organelas celulares. E membrana plasmática é a pelezinha que cobre esta célula, tá bom? Essa informação, no entanto, é incorreta quando analisamos alguns tipos de células. Vamos ver por quê. Todas as células possuem membrana plasmática e citoplasma, mas o núcleo é a estrutura ausente em células procarionte. Ou seja, esse núcleo ele está disperso dentro do citoplasma. Assim sendo, analisando a estrutura básica de uma célula, podemos classificá-la em procarionte e eucarionte. Olha lá, aqui nesse desenho nós temos na eucarionte um núcleo bem grande, por sinal, núcleo envolto pela membrana e nucleolo. E olhando lá para o procarionte, você não vê isso. Aqui não tem isso, tá? Tá, então aí nós temos uma célula bacteriana e que já não tem esse núcleo, e uma célula de pluricelulares que tem esse núcleo. Exemplo, célula bacteriana. Já as células eucarionte apresentam um núcleo definido pelo envoltório, que é a outra aqui, ó. O envoltório nuclear, possuindo, portanto, uma proteção ao seu material genético, que é uma célula animal ou célula vegetal, que é esta célula aqui. Tá? Aí embaixo vocês têm três desenhos, 1, 2 e 3. Aí nós vamos mostrar três tipos de células.
Então, a célula bacteriana apresenta basicamente parede celular, membrana celular, citoplasma, ribossomos e material genético. Então, tá aí, ó. Aqui, ó. Esse desenho que eu tenho aí para vocês é o mesmo que tem no seu roteiro. Ó, cápsula, parede celular, membrana plasmática, citoplasma, ribossomas, plásmido, pile, isso aqui não é em tudo que aparece, mas ele está aí. Flagelo bacteriano, que é o flagelo, que é onde ele anda, ele bate e anda. Nucleoide, mas na verdade ele não tem um núcleo aí, não. Segunda, na célula animal. Além de membrana celular do citoplasma e do núcleo, são encontradas nos citoplasmas várias organelas, como mitocôndrias, retículo endoplasmático, rugoso, ribossomos, etc., que desempenham importantes funções. Gente, essa célula é a nossa. Essa célula é a nossa. Aí, ó, mitocôndria, tá, ó. Mitocôndria, tá dentro aqui, ó, tá vendo a mitocôndria? Ela que é responsável pela energia da célula. Citoplasma é um líquido gelatinoso que tem toda a célula todinha tem citoplasma. Lisossomos é uma organela celular que tá aqui, ó. Ribossomos é uma outra organela celular. Centríolo, cada uma tem uma função, tá? Mais adiante a gente vê a função de cada uma. Membrana nuclear, que é a membrana que cobre o núcleo, tá aqui, ó. Nucleolo, que está dentro do núcleo, e o núcleo propriamente dito, que é toda a estrutura nuclear. Então, esta célula é uma célula completa, eucarionte, está lá o núcleo, né? Agora, a célula vegetal. Apresenta parede celular vegetal, membrana celular, núcleo, citoplasma com organelas, como mitocôndrias, ribossomos, vacúolo, cloroplasto, que é onde está a reserva de clorofila, local onde ocorre a fotossíntese, entre outras organelas. O cloroplasto é ele que capta a luz solar e leva até os minerais e a água que é retirada do solo e é transformado, acontece a fotossíntese, transformado em glicose. E acontece a fotossíntese, e é só durante o dia, né? Viu? Olha aí a célula como é que tá. Ó, cloroplastos, complexos de Golgi, retículo endoplasmático, retículo endoplasmático rugoso, ribossomos, parede celular, mitocôndria. Aí, tá vendo? Ela também é completa, ela é eucarionte, tá lá o núcleo, né? E é uma beleza. Agora, eu vou mostrar para vocês, para encerrar a nossa aula, diversidade de células, são diferentes tipos de células humanas. Para observar o interior de uma célula e descobrir suas estruturas, é necessário o uso de um instrumento chamado microscópio. Hoje em dia nós temos microscópio de vários tipos. Existe microscópio que aumenta milhões de vezes. Por isso que a gente faz exame de sangue, né, exames de urina, porque vai no microscópio, eles aumentam e olham para ver se tem bactéria, ou se tem um protozoário lá dentro, um parasita lá dentro, fazendo estrago. Aí se tiver, vai tomar um remedinho, né? Então vamos lá. Para observar o interior de uma célula e descobrir suas estruturas, é necessário o uso de um instrumento chamado microscópio. Quando observamos as células de diversos organismos, podemos verificar que elas apresentam característica morfológica bastante distinta. Uma célula, de acordo com o controle genético, possui forma relacionada com a função que desempenha no organismo. O que isso quer dizer? Que dependendo do lugar onde está essa célula, ela é diferente. Nós temos a célula do sangue, que é as células, as hemácias. Nós temos, ó, célula nuclear, nuclear não, muscular, né? Que ela tem que ser mais forte para aguentar o movimento. Nós temos célula do intestino, que é responsável em expelir o que nos serve. Célula do fígado, que é responsável em selecionar alimento. Célula cardíaca tem que ser forte porque o coração bate direto. Célula nervosa, que são as células estreladas do nosso cérebro, que são lindas. São as células mais lindas do organismo, é a célula nervosa, são os neurônios. Gente, com isso vocês conseguem fazer
São 4 exercícios e simples. Qualquer dúvida podem estar perguntando. Olha aí esse bons estudos, está vendo só? No corpo humano, os diferentes tipos de célula. Muito interessante. Beijo para vocês, até a próxima. Gravando ainda, mas aí corta.